abrimos a torneira das nossas casas, a água sai assim, limpinha. Mas você sabe todo o processo pelo qual ela passa até chegar nos lares dos riopretenses? Descubra agora! Símbolo do abastecimento de água da cidade, a estação de tratamento de água é conhecida como Palácio das Águas. Ela foi inaugurada em 1º de outubro de 1955 e desde então é responsável por levar água limpa e pronta para consumo em nossas casas. Hoje você conhece e vai mostrar todas as etapas pelas quais a água passa, desde quando é captada aqui na represa municipal até chegar nas torneiras das nossas casas. A gente tem 2 pontos de captação de água bruta. Um fica no Lago 3, que é o lago em frente aos condomínios Dama. O outro ponto que é aqui em frente ao Lago 1, onde é a nossa saíta. A água entra através de uma tubulação por declividade e aí ela é bombeada pelas bombas de água bruta até o aerador e entra no processo de tratamento. O que acontece com a água no aerador? A água no aerador, ela recebe uma adição de oxigênio, ela é oxigenada para poder começar o processo de tratamento. E depois do aerador, para onde ela vai? Ela entra no processo de tratamento biológico, que ela entra numa calha partial, onde é adicionado cloreto, férreo, e aí ela vai para o processo de floculação. O que seria esse processo de floculação? Explica para o pessoal. Esse processo, ela ativa o tratamento biológico. Ela faz com que as impurezas se aglomeram, ficando retidas nesses tanques de floculação. E depois dos tanques, qual é o processo? Depois da água já floculada, ela entra para a parte de filtragem, onde a água é filtrada. Posteriormente, ela vai para o processo de cloração e fluoretação. E quanto tempo demora, geralmente, esse processo da água ser captada na represa e chegar até a casa dos riopretenses? É coisa de horas, aproximadamente 2 a 3 horas ela faz todo o processo de tratamento. E aí, quando ela termina de passar pelo último filtro, como que é o abastecimento da cidade? Posteriormente, a água é reservada no nosso reservatório principal e, conforme a demanda, ela é distribuída através das adutoras que a gente tem de interligação nos centros da cidade. E ela passa por testes durante essas etapas? Vocês fazem coletas para analisar qual a qualidade dessa água? Com certeza, a gente faz análise previamente ao tratamento, durante o tratamento e posterior ao tratamento. É feita análise durante as 3 etapas, antes, durante e depois. A gente tem diversos parâmetros que a gente tem que seguir para poder a água ser potável. A gente faz a correção do pH para que a água fique sem sabor, para que a água fique uma água limpa e também uma água sem sabor. Quem vê o famoso chafariz do Palácio das Águas não imagina toda a história política que existe por trás da construção desse prédio. A repórter Ariana Pereira conversou com o historiador Agostinho Brandi. Confira o bate-papo. Olá, Maristela. Então, aqui ao meu lado eu tenho o historiador Agostinho Brandi e ele conta um pouquinho, ele partilha com a gente um pouco da história política da construção do Palácio das Águas. Professor, o que o senhor tem para contar para a gente dessa história? O Palácio das Águas foi planejado, construído e executado durante 2 gestões. Cenobelino de Barros Serra, 48, 51 e Filadelfo Gouveia Neto, 52, 55. Também é preciso citar que nos últimos meses de 1951, o prefeito Cenobelino se candidatou a deputado, deixou o executivo, sendo substituído pelo presidente da Câmara, Domingos Sinibaldi. Então, foram estes os responsáveis pela construção do Palácio das Águas. E como foi a negociação política? Como que estava o cenário histórico da cidade político naquela época? Naquela época havia muita pressão para a modernização desse serviço. Em 1949, portanto, na gestão do Dr. Cenobelino, foi criado uma autarquia, Obras Novas de Água e Esgoto. Obras Novas de Água e Esgoto para coordenar e planejar todo esse serviço.
porque era obra de vulto, precisava de muita verba, muito planejamento. Então, esse órgão foi encarregado de coordenar as providências. É preciso também citar que um importante serviço também, simultaneamente a essas providências, foi a retificação do Rio Preto, porque o Rio Preto, além do Palestra, ele era cheio de curvas, e nas enchentes ele represava as águas. Havia, como há hoje, enchentes, às vezes ficava um dia inteiro aquela baixada alagada, os principais pontos, 2 dias, um dia. Então o Rio Preto, ele foi retificado, tirado as curvas, tanto é que ele, durante, num trajeto aí de uns 10 quilômetros ou 20 quilômetros, ele é quase reto, tem poucas curvas. E as enchentes aqui duram horas. Exemplo, a última enchente aí, exemplo, porque além de ele ter queda, o Rio Preto, ele em 20 ou 30 quilômetros ele não tem curva. Veio dessa época esta obra. O senhor se lembra de alguma denúncia ou de alguma reclamação de superfaturamento de obras, como a gente tem hoje em dia? Como que foi naquela época? Nada. Não tem, havia muita seriedade. Foi contratado o engenheiro Canuto de Almeida Moura para as obras, para o planejamento. E não se deve esquecer também do construtor Benedito Sobrinho, que executou uma parte desse complexo. Inclusive, construiu aquela barreira que tem mais de 50 anos. Mais de 50 anos está lá firme. Também é preciso citar que o estilo arquitetônico do Palácio das Águas era diferente. Ele era assentado sobre curvas, estilo romano, ele era estilo romano. Posteriormente, numa reforma, aquela frente lá foi mudado e predomina hoje colunas, no lugar de arcos, colunas. Muito obrigado, professor. Estão aí, então, as contribuições, Maricela, das curiosidades políticas da época da construção, então, do Palácio das Águas. E o restante dessa história você acompanha aqui nesse programa. É com você, Maristela. Muito legal a conversa da Ariana com o Agostinho, não é? E agora nós vamos continuar conhecendo o processo do tratamento da água em Rio Preto. Depois do aerador, ela vem para esses tanques aqui. William, o que acontece nesse espaço? Inicialmente a água recebe o cloreto férreo e aí ela vem para esses tanques onde é feita a floculação do material, do detrito. São vários tanques. O que acontece naquele primeiro ali? Aquele primeiro é o primeiro tanque onde ela recebe a água que já inicia o processo de floculação. E aí ele passa por um processo de chicana, onde o material sólido é retido e a água vem sendo filtrada ao longo dos tanques. O que é esse processo de chicana? O processo de chicana é uma ondulação da água, onde ela tem barreiras físicas e que impede o material sólido de transportar de um tanque para o outro. E aí ela vem para esse segundo tanque aqui? Ela vem para esse segundo tanque, onde é uma continuidade do processo do primeiro. Acontece a mesma coisa? Acontece a mesma coisa, ela também recebe a segunda etapa dos floculantes também. E depois, no terceiro tanque? De lá já entra para o processo de filtragem. Ali ela é onde decanta a parte sólida e ela já recebe somente já a água limpa já. E lá no quarto tanque, no último tanque, o que acontece? Lá é feita a filtragem efetiva dessa água. Toda a água que chega até lá, ela é filtrada até as chicanas nossas na parte inferior do prédio. Então, a hora que chega no quarto tanque, ela já está bem limpinha? Ela já está bem limpa já. E dali ela segue para onde? Dali ela segue para o processo de tratamento químico, que aí ela recebe o cloro e o flúor antes de ir até o reservatório. E do reservatório vai para a casa dos riopretenses?
O reservatório ela vai para a casa dos riopretenses. Durante todo o tratamento da água, tudo é cuidadosamente monitorado pelo laboratório que fica dentro da estação. Várias vezes por dia, amostras são retiradas de diferentes etapas da purificação para que os técnicos tenham a certeza de que a água chegará própria para consumo em nossas casas. O Você Conhece vai para um breve intervalo. No próximo bloco, nós vamos conhecer o Seu Jarbas. Ele foi desenhista da obra de construção do Palácio das Águas. Voltamos já. E aí, galera? Vamos aproveitar o intervalo e partir pra cima da dengue? Quem tá comigo? 1, 2, 3, time! Proteger a sua casa da dengue custa só um tempinho e pode livrar você e toda a vizinhança de um grande problema. Fique atento aos locais que podem acumular água e mantenha-os sempre limpos. E aí, já começou o segundo tempo? Ainda não, Cafu. Ó, dá tempo de fechar esse lixo que você esqueceu, hein? Não dê tempo para a dengue. Tem gente que dá um pouquinho do seu tempo para ajudar quem nem conhece. Os mesários voluntários também fazem isso por milhões de brasileiros. E se você tem mais de 18 anos, também pode ser um deles. É só se cadastrar no seu cartório eleitoral ou acessar o TRE do seu estado em justiçaeleitoral.jus.br. A democracia e milhões de brasileiros agradecem. Justiça Eleitoral, a justiça da democracia. Toda grávida precisa de cuidados. Ainda mais sabendo que o vírus Zika, transmitido pelo mosquito da dengue, pode causar microcefalia nos bebês. É preciso passar repelente, manter portas e janelas fechadas ou com telas anti-mosquito. E usar calças e blusas de manga comprida. Esses cuidados precisam virar hábito. Se você está grávida, faça o pré-natal. Proteja-se. Se o mosquito da dengue pode matar, ele não pode nascer. Governo Federal. Quem me vê correndo assim, nem imagina que eu já tive tuberculose. Mas eu venci a doença e qualquer pessoa pode vencer. Se você tosse por mais de 3 semanas, procure a unidade de saúde do SUS e faça o teste grátis. O tratamento também é gratuito, não pode ser interrompido. Vai por mim. Tuberculose existe, mas tem cura. Apoie quem tem a doença. Ninguém merece perder o fôlego por causa dela. Se eu não entrar, eu vou ficar em dívida comigo mesmo. E eu não devo nada a ninguém. Os limites sou eu que coloco, não as outras pessoas. Meu medo não pode ser maior do que a vontade de vencer. Viver com HIV não é fácil, mas eu encaro. Com o tratamento, você é mais forte que a AIDS. Agora está mais simples e com menos efeitos colaterais. Assim você estará pronto para novas conquistas. Olá! Estamos de volta com o Você Conhece, mostrando hoje o Palácio das Águas em Rio Preto. Durante quase 50 anos, o Palácio das Águas fez parte da vida do projetista Jarbas Gonçalves. Ainda moço, ele desenhou parte da obra do prédio histórico e, anos depois, foi químico responsável pelo tratamento de água de Rio Preto. Eu era funcionário da prefeitura, desenhista do Cadastro Imobiliário Urbano e do mapa da cidade. E como eu tinha já um conhecimento do ambiente, fui nomeado pelo prefeito para acompanhar o doutor Canuto de Almeida Moura, que era um especialista, era um engenheiro especialista no ramo de tratamento de água, juntamente com o doutor Romeu Patriani, que era o chefe diretor da DVOP, Departamento de Viação de Obras Públicas da Prefeitura.
E nós, então, juntamente mais o topógrafo, fizemos o levantamento do local onde seria a nova estação de tratamento de água, Palácio das Águas. Então, fizemos, primeiramente, a topografia do terreno para construir a barragem onde surgiria a represa. Um trabalho bonito. Foi construída a barragem, o poço de sucção e, imediatamente, o Palácio das Águas, em termos de prédio moderno, já com arejador. A água recebia, o primeiro tratamento dela é a passagem pelo ar, recebendo o oxigênio, a oxigenação da água, que muda o pH e dando melhores condições de tratamento. E tem algum detalhe que o senhor se lembra da construção do prédio? Quem colocou as sereias lá? Como que foi? Porque foi um marco na cidade esse prédio, né? Isso foi o conjunto de pessoas que trabalharam, o doutor Canuto, Romeu Patriani, doutor Persigandini, que era o arquiteto, e eu também que desenhava, né? Então, cada um deu a sua colaboração. O senhor lembra quem que deu a ideia das sereias? É um ser da água, um ser aquático. Então, ali é o Palácio das Águas, tem que ter uma sereia. É o peixe mais próprio né? E a construção em si? Foi uma coisa complicada? Foi simples? Foi um projeto simples de desenhar? Como foi isso na época? Foi simples, não teve problema nenhum, porque resume-se na captação da água. A água tem uma fase de descanso, assenta as impurezas de maneira natural, depois que vem para o tratamento. E Rio Preto tem uma fase do tratamento que é privilégio de Rio Preto. Não é todo lugar que tem arejamento da água. Água passando pelo arejador, que muita gente pensa que aquilo ali é um enfeite, né? Mas não é só o enfeite, serve como enfeite. Mas ela tem uma função importantíssima, que é a oxigenação da água. Então, a água se torna uma água muito melhor para ser consumida. Até para tomar banho é melhor uma água oxigenada. E o senhor viveu em Rio Preto antes da estação de tratamento de água e depois. Inclusive, trabalhou por 10 anos lá como técnico responsável. O que a estação de tratamento de água mudou para a cidade, no dia a dia da cidade, na realidade da cidade? A cidade tinha, através da CETESB, fornecimento da água. Tinha um racionamento de água. A produção era pequena. Não era suficiente para ter uma produção contínua. Tinha que parar um pouco para reabastecer. Porque até a hora do almoço acabava a água. De tarde, tinha que esperar 5h30 para voltar a água. Aí foi quando eu fui trabalhar lá que eu tive aquela criatividade, aquela inspiração. Falei, não vamos acabar com isso. Tem água suficiente, a represa está sobrando água. Vamos aumentar a produção, vamos aumentar mais bomba, mais sucção e mais filtro. Pronto, funcionou. Acabou o racionamento e está até hoje. E quais são o que marcou do Palácio das Águas na vida do senhor? Assim, o que mais marcou que o senhor lembra até hoje com carinho ou com risadas, algo assim? Não, é uma delícia trabalhar lá. Tratar de água é uma coisa muito gostosa. Porque a gente fazia, é só regular direitinho, a coisa funciona sozinho. Basta você manter, né? Tem que analisar de hora em hora. Tem os ajudantes que fazem isso também. Tem os tratadores de água, tem os maquinistas, tem os mecânicos. Tudo, cada um no seu posto. E pouca gente, com poucos elementos que ele funciona que nem um relógio. Deve estar funcionando assim até hoje, né? Que não tem problema nenhum. E o que marcou o senhor lá? O que o senhor lembra mais? Assim? Marcou que quando eu aposentei, fiquei até chateado. Eu queria continuar trabalhando. Bom demais. E além de cuidar da água, o senhor gostava de cuidar do prédio também, né? Tudo. O prédio tem uma manutenção dele, não só no aspecto técnico, funcionamento, que era o principal, a produção da água, a qualidade da água, e também a aparência. Muito fácil. Jardim, pintura. É um prédio muito bem construído. Você vai ver lá que não tem uma rachadura, não tem defeito. Muito bem construído. E o acréscimo que nós fizemos lá, que é para aumentar a produção de água, também funcionou muito fácil, que tinha espaço para isso. Foi aquela criatividade que a gente tem uma inspiração na hora que resolveu
Foi uma benção. Muito legal conhecer a história do seu Jarbas, não é? A vida dele foi marcada por esse prédio histórico que tem detalhes marcantes. O chafariz do lado de fora e no saguão de entrada as sereias. Elas foram escolhidas por serem as guardiãs das águas. O professor José Villanova vai contar um pouquinho mais sobre a arquitetura desse prédio. Professor, de que época é essa arquitetura? Quando começaram a discutir o projeto do Palácio das Águas, que é a estação de tratamento das águas, eu era uma criança de 8 anos e jamais pensava ou teria pensado que eu iria me envolver com esta arquitetura, né? E a inauguração foi em 1955. Então, em 1955, eu era um rapaz de 16 anos já, e começo do século passado, a arquitetura tem alguma característica de arquitetura romana. E, por exemplo, esse hall de entrada, ele tem uma arquitetura que tem uma estrutura muito pesada e para a época talvez fosse esta a solução. Quer dizer, isso se fosse desenvolvido hoje, na atualidade, ela teria uma sensação de mais leveza, né? Essas escadas que você encontra aqui, por exemplo, deveriam ser, talvez não existissem, né? Então, algumas características da arquitetura romana são os arcos plenos, né? Que tem uma característica, uma visualização melhor na fachada. E em 1950 e começo de 60, esse espaço aqui era público. Então, as pessoas visitavam como um jardim, como um espaço que, inclusive, atraía turistas e crianças e famílias. Hoje eu não sei, está muito fechada, muito protegida, talvez até, excessivamente protegida. Eu acho que deveria ter visitações aqui periódicas, inclusive estudantes de arquitetura, para analisar esse projeto que foi desenvolvido no começo do século passado. A arquitetura do prédio pode nos levar a pensar que nada mudou em 60 anos, mas o processo de purificação e tratamento da água acompanhou a evolução tecnológica do mundo. William, o que mudou no processo de tratamento da água ao longo dos anos? O que mudou foi que a gente fez uma atualização do processo tecnológico. A gente saiu de um processo manual e rudimentar para um processo automatizado. Que é o que a gente consegue ver aqui nesse painel. Sim, é o que a gente consegue ver nesse painel. Aqui é um painel de controle, um painel de comando, onde a gente faz toda a operação dos filtros de forma automatizada. São esses tanques que estavam aqui atrás e antes era tudo aberto manualmente, é isso? Tudo era feito abertura e fechamento através de volantes com operadores manuais e agora ele está automatizado. E além do trabalho das pessoas que tinham que ir até lá para abrir e fechar, o que isso muda efetivamente no trabalho aqui? Muda efetivamente que a gente tem uma economia durante todo o processo. A gente tem uma economia de parada, a gente para menos, desabastece menos. A gente tem uma economia no processo, a gente tem uma economia de energia, a gente tem uma economia de água que é utilizada para fazer o processo de retrolavagem dos filtros. Qual a quantidade de água que é tratada aqui diariamente? A gente tem a condição de tratar 450 litros por segundo. Isso equivale a aproximadamente 40 milhões de litros por dia, que tem a capacidade de abastecer aproximadamente 160 mil habitantes. 30 anos depois de se aposentar, seu Jarbas ainda se emociona ao visitar o prédio que fez parte de toda a sua vida. Eu sinto saudade, tempinho muito gostoso, ótimo. Aqui eu tinha uma equipe de funcionários dedicados que nós fazíamos da água de Rio Preto uma joia, saindo a coisa mais digna de ser consumida, sem problema nenhum. Muito orgulho? Muito orgulho. E aí,
aí, gostou de conhecer a história da ETA e todo o processo pelo qual a água passa até chegar às nossas casas? Se você tem curiosidade sobre algum serviço ou lugar de Rio Preto, envie sua sugestão para o e-mail jornalismo@riopreto.sp.leg.br e o Você Conhece vai tentar descobrir para você. Até o próximo programa!